Agora passaremos a ver, então, algumas funções básicas que possam ser úteis para a utilização na construção de uma tabela. Para isso, vamos fazer da seguinte forma. Iremos construir um modelo com alguns exemplos e, após isso, estaremos fazendo algumas formatações, configurações e encontrando qual a melhor forma de fazer essas configurações. Lembrando sempre que são diversas possibilidades, formas de se fazer, e o objetivo aqui é apresentar alguns exemplos, algumas formas, mas conforme a pessoa for utilizando, amplia-se a capacidade e a possibilidade de explorar a ferramenta como um todo. Bom, foi construído esse exemplo colocando as seguintes informações: produto, quantidade, valor e valor total. Aqui, simplesmente foi colocando em cada uma das células informações. Nenhuma formatação, nenhuma configuração ainda foi realizada. Bom, vamos por partes, organizando da seguinte forma. A primeira coisa que vamos fazer é organizar a primeira coluna, pois percebemos que a palavra fones de ouvido ela está um pouquinho maior. Então, uma das formas é clicar com o botão direito e redimensionar a coluna, ou simplesmente a pessoa clica aqui, ó, se clicar aqui, é possível, então, ajustar a coluna. Só que todos os itens vão ficar todos daquela coluna, aquela coluna vai ter a mesma largura. Bom, ajustado isso aqui, algumas funções são importantes de destacar, como, por exemplo, a questão de formatação. Selecionando todas as células em que se deseja aplicar, aqui tem a opção negrito, itálico, taxado. Aqui, opção de cor de texto, então eu posso mudar a cor do texto. Além de cor de preenchimento. Cor de preenchimento refere-se ao preenchimento da célula. Então, por exemplo, eu posso deixar a célula com uma determinada cor específica. Além disso, eu posso personalizar algumas dessas cores. Bom, aqui as opções, então aqui são opções referente à questão visual da célula, aqui com relação à posição do texto. Tá? Como eu estou selecionando essas 4 células, eu posso, por exemplo, centralizar todas elas. Tá? Uma das formas também eu poderia, por exemplo, fazer aqui, deixar dessa forma e vir no menu Ajuda e colocar a opção Centralizar, conforme eu já tinha feito. Em um outro exemplo, Ctrl Shift E. Ó, automaticamente ele já vai centralizar as células selecionadas. Importante destacar que as células devem estar selecionadas. Bom, os produtos aqui, vou deixar eles alinhados à esquerda. Então, se eu clicar aqui assim, a questão de alinhamento, eu vou perceber que ele está alinhado à esquerda. Bom, mas a quantidade de valor eu gostaria de centralizar. Feito isso, eu vou selecionar esses itens. Então, eu seleciono esses itens aqui, seleciono todos eles. E aí eu posso ir lá em ajuda, eu posso dar o Ctrl Shift E, ou eu venho aqui, clico e vou centro. Então, automaticamente estou centralizando esses itens. Sempre importante, tem que selecionar antes. Bom, mas da mesma forma que na coluna de produtos a gente aumentou aqui para que pudesse enxergar toda a palavra escrita, eu poderia deixar as colunas com o mesmo tamanho, mas eu também posso diminuir cada uma dessas colunas. Também tem uma forma que ele redimensiona a coluna para que apareça o texto da forma automática, que é basta dar 2 cliques bem na divisão entre as duas colunas. Por exemplo, clicando aqui, ele vai deixar a coluna exatamente qual é o maior item que tem, qual é a maior palavra, qual é a maior informação que tem nessa coluna. É a quantidade, então ele vai redimensionar essa coluna de acordo com o tamanho que apareça a palavra quantidade. Mesma coisa, por exemplo, em valor. Se eu clicar aqui, dou 2 cliques, ó, ele automaticamente deixou a coluna do tamanho da maior informação que eu tenho naquela coluna. Bom, pode ficar, às vezes, dependendo da situação, é melhor deixar todas elas com o mesmo tamanho. Bom, se eu quiser deixar todas elas do mesmo tamanho, eu posso redimensionar de acordo com o tamanho de que uma delas eu desejo. Então, por exemplo, eu quero aqui descobrir qual é o tamanho que ficou essa quantidade, quero deixar todas elas do mesmo tamanho. Eu seleciono essa coluna, botão direito, redimensionar, eu vou ter as informações dela. Eu sei que a coluna tem tamanho 80. Bom, feito isso, eu vou aplicar, então, para as demais. Posso selecionar 2 colunas. Como que eu seleciono 2 colunas? A forma de selecionar, se eu quiser selecionar, por exemplo, a coluna C e a coluna E,
eu seguro o Ctrl e clico nas colunas que eu desejo selecionar. Caso eu queira selecionar da C até a E, basta eu segurar o Shift, ele vai selecionar e vai segurar todo o intervalo. Então, assim, vamos segurando aqui, selecionando esses dois, e vamos redimensionar colunas selecionadas e vamos colocar aqui, então, 80. Bom, agora todas essas três colunas aqui, elas apresentam B, C e D a mesma largura. Um outro recurso muito importante é informar qual o tipo de dados que está associado ao número que se encontra naquela célula. Por exemplo, na coluna B é quantidade, vai ser um valor inteiro, é 2, 1, 3, 4, 5 ou o valor que for. Enquanto que na coluna C, temos a questão de que está se referindo em reais. E assim é possível formatar de tal forma em que eu posso dizer qual o tipo daquela informação que está naquela célula, se é contábil, se é inteiro, se é financeiro, ou o que for. Para isso, então, nesse caso aqui, vamos selecionar esses itens da coluna C. Selecionado, como refere-se ao valor financeiro, a gente vem, então, em formatar, número. E aqui, então, a gente tem a possibilidade de dizer qual tipo de dado que tem. Pode ser um número, porcentagem, científico, contabilidade, que ele já vai aparecer que é a questão do reais, no caso, porque já se encontra em português, financeiro, moeda, moeda com valor arredondado, tem as questões de data, hora, duração e tem ainda mais alguns formatos que podem ser utilizados. Para esse caso aqui, a gente vai colocar, então, moeda. O que ele fez, então? Ele passou a representar aqui já o símbolo de em reais e com duas casas depois da vírgula. Por exemplo, se na coluna B fosse algo que não fosse inteiro, eu poderia vir aqui, selecionando, formatar, número, e eu poderia colocar número. Por exemplo, ele colocaria a questão de duas casas decimais, neste caso aqui. Entretanto, eu posso alterar e colocar quantas casas decimais eu desejar, sendo uma das formas bem práticas nesse próprio menu, que é aumentar e diminuir as casas decimais. Aqui eu aumento as casas, aqui eu vou diminuir as casas decimais. Além disso, aqui tem a opção formatar como porcentagem, que poderia colocar esse já número com a representação percentual. Aproveito aqui até para apresentar também uma função que é muito importante, caso eu gostaria de voltar um passo atrás. Aqui é possível, então, através do Ctrl Z, desfazer. Então, eu posso desfazer, por exemplo, aqui como coloquei porcentagem. Destaco aqui ainda que os formatos que tem lá na opção formatar aparecem aqui também, que eu poderia escolher automaticamente. Neste caso aqui, estaremos colocando uma data e hora para apresentar. Sendo assim, outro fator que é muito importante, eu comecei a construir a minha tabela e eu notei que eu gostaria de inserir uma linha logo acima. Nesse caso aqui, então, eu estaria inserindo uma linha acima do meu título aqui, que eu coloquei como título para os dados da minha coluna. Então, assim, basta eu clicar com o botão direito, uma das formas de fazer, inserir uma acima ou inserir uma abaixo. Estarei inserindo uma acima. Detalhe, ele vai pegar as configurações da linha que eu cliquei e que eu estou me referindo. Então, ele colocou automaticamente uma linha acima já com essa formatação. Aqui é importante até apresentar uma outra ferramenta de formatação que acaba sendo bastante utilizada, que é a função do pincel, que é o pincel de formatação. Bom, por exemplo, eu quero deixar essa linha aqui em cima, essa linha que tem acima aqui, eu quero deixar ela branca, como está essa aqui, normal. Bom, eu poderia vir aqui e deixar redefinir ela uma forma, né? Porém, eu poderia também, uma forma de fazer, se eu estivesse colocando copiando de um outro lugar, eu poderia simplesmente pegar aqui o pincel, selecionar essa coluna e dizer que eu quero formatar ela que nem essa coluna. Então, eu seleciono aqui e venho e arrasto o pincel aqui. Bom, formatou dessa forma. Isso vale principalmente quando eu tenho, por exemplo, uma coluna que eu quero copiar a formatação exatamente igual àquela lá. Por exemplo, vamos dizer aqui num exemplo bem rapidinho que eu queria que os produtos aqui, eles também tivessem em negrito e dessa cor em azul. Bom, feito isso, eu poderia selecionar aqui, colocar formatar o pincel. Então, ou seja, estou copiando toda a formatação, eu venho e clico aqui. Bom,
Ó, todos os itens ficaram centralizados, porque essa coluna, essa célula está centralizada, todos eles ficaram em negrito e todos eles ficaram em azul. Bom, não ficou legal, não quero fazer dessa forma. Desfaço, vou desfazer. Bom, aqui então a gente viu o pintar formatação, a função pincel ela é muito útil para isso. Não sei qual é a configuração, não sei qual é a formatação que eu coloquei aqui, não lembrei. Bom, eu posso pegar lá, vou pegar todas, copiar todas aquelas informações. Sempre eu clico aonde eu quero pegar a informação e aí eu clico levo no pincel, ou seja, agora eu absorvi todas as formatações e levo para onde eu desejar, ok? Já que eu inseri uma linha acima aqui, eu gostaria de colocar uma informação referente a uma data. Percebemos aqui, então, que a informação colocada nessa célula acabou invadindo a informação colocada, por exemplo, na célula B. Tanto que eu poderia vir e colocar alguma informação aqui referente nessa célula, só que acabar que ia sobrepor. Ok? Bom, uma das formas que tem da gente realizar essa formatação e configuração é utilizar a função mesclar. Então, nesse caso aqui, eu estarei selecionando essas duas células e transformando ela em uma única só. Seleciono as células e venho aqui nas opções, nas configurações de mesclar. Ok? Bom, feito isso, então aqui eu consegui mesclar essa informação contida nessa célula. No momento que eu mesclo, então, toda vez que eu clicar em qualquer uma delas, eu vier para clicar tanto no A no B, ele vai selecionar as duas células envolvidas. Poderia também, antes de colocar o texto, já mesclar. Por exemplo, fazer aqui em C e D, eu vou mesclar as duas para colocar a data. Bom, colocando essa informação, ele já alinhou à direita. Na questão de formatação de células, podemos então centralizar, alinhar à esquerda a data, vamos deixar centralizado. Sendo assim, tem mais uma informação muito importante com relação às formatações de células, com relação ao contorno da célula. No contorno de célula é possível deixar, então, visível o contorno da célula. Para isso, basta selecionar as células envolvidas e vir e adicionar a borda, que é o nome dito como borda. Seleciona aqui, se eu quiser colocar todas as bordas, automaticamente aqui ele vai estar carregando essas bordas no entorno da minha célula.